A paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Aqui quem fala é teu amigo, evangelista Alexandre Nascimento. Hoje eu quero trazer uma palavra aqui que venha de encontro ao coração dos irmãos, a qual o tema subordinado é Enchei-vos do Espírito Santo. E baseado nisso, está em Efésios capítulo 5, versículo 18, que está escrito assim: E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo aqui, ele nos está trazendo, na verdade, algo que seja muito importante para a vida dos cristãos. As palavras de Paulo aqui, quando ele diz enchei-vos do Espírito Santo, ele nos está ensinando e ao mesmo tempo nos orientando a importância para que nós nos enchemos do Senhor Jesus. E ele mesmo disse: não embriagueis com vinho, mas sim nos encher do Espírito Santo do Senhor, porque Ele é o que nos preenche e que nos faz a cada dia a ter força para continuar a jornada. Mas entenda aqui que Efésios capítulo 5 e versículo 18 em seguinte, você compreenderá que Paulo aqui ele nos fala também de algumas influências que nos dá para compreender em qual lado e qual pessoas, te consegue influenciar no seu dia a dia. Porque hoje nós estamos vivendo num mundo de mídia, onde a própria internet consegue muitas vezes nos manipular. Em vez de nós ser influenciados por coisas boas, acabamos sendo influenciados por coisas ruins. Então aqui é muito importante saber em qual lado você está e quem você segue. Então devemos tomar muito cuidado, porque quando nós somos influenciados por coisas ruins, a certeza é que o próprio mal habitará sobre a nossa vida e há na verdade uma dispersação que o Espírito Santo de Deus não habitará sobre as nossas vidas. Mas para que ele venha habitar sobre as nossas vidas, nós precisamos primeiramente entender qual é o lado correto para que nós possamos servir ao Senhor Jesus. E hoje, na verdade, existem milhões e milhões de pessoas que estão vivendo nesse patamar, vivendo na sua vida cotidiana, porque muitas vezes ele não entende por que ele não consegue galgar, não consegue crescer, evoluir. Porque o próprio Espírito Santo de Deus não está habitando sobre a vida deles. E aqui eu posso também esticar, na verdade, e fazer aqui uma comparação e colocar assim: enchei-vos do Espírito Santo, para que outros sejam livres. Porque quando você tem o Espírito Santo do Senhor, automaticamente você falará do amor de Deus. E todos quanto olhar para você e estiver precisando de uma palavra amiga, a certeza é que você será o homem ou a mulher correta para ajudar essas pessoas a ser livre do que atormenta, do pecado e muitas vezes da própria depressão. Só que a gente vai entender aqui que o mundo jaz do maligno. E essa palavra aqui é bem profunda,
porque como asseverou, na verdade, o nosso amado mestre, né, e consequentemente pessoas inspiradas ali por Satanás que influenciam e contaminam uma grande maioria das pessoas. Por isso que eu digo que temos que tomar cuidado com quem nós olhamos e nos espelhamos e assistimos, né? E seguimos também, porque hoje a própria mídia ela tem esse poder, na verdade, de manipular as pessoas. Entretanto, no meio desses geradores, né, das más influências, estão os salvos e remidos em Cristo Jesus. Então você aí tem os dois lados da balança. Você pode escolher para qual lado você quer servir e qual lado você quer tomar a decisão. Porque no meio desses influenciadores que o levam as pessoas para o outro lado, existe também pessoas que nos traz a essência a cada dia da alegria e nos faz compreender a importância do Espírito Santo do Senhor sobre as vossas vidas. Então, o povo chamado por Deus para anunciar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso aqui eu entendo o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 9, para você entender melhor. E para aguardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então você entende aqui, primeiramente, que Jesus ali, ele ressuscitou sobre os mortos para nos livrar, na verdade, da ira vindoura. E aqui você vai compreender que não é a retrocessão, ou seja, você não pode retroceder, voltar ao passado, voltar atrás. Você tem que seguir em frente, porque o próprio Jesus aqui, ele já nos livrou da ira vindoura. Então, ou seja, você não pode ser influenciado por pessoas que querem muitas vezes te levar para o caminho da perdição e até mesmo para o caminho da morte. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom precioso, ou seja, é a vida eterna. Então tudo isso nós compreendemos aqui o que Pedro, em primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo 9, né? Ou seja, e para que ocorra essa libertação, é necessário crescer no entendimento da urgência do ser, ou seja, cheio do Espírito Santo. Então, Efésios capítulo 5, versículo 18 ao versículo 20, ele nos traz aqui esse discernimento para que nós possamos compreender a grande importância de nós buscarmos a presença de Deus e nos encher do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo habita sobre nós, a certeza é que todos olharão e verão o próprio Deus brilhando sobre a tua vida. E apóstolo Paulo aqui, ele assevera sobre isso, porque ele diz: não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Primeiro, não vos embriagueis. E essa embriaguez aqui, descrita pelo apóstolo Paulo, é que no seu momento de inspiração, tomou como referência ali, usando como uma analogia, o próprio vinho, que no uso, abusivo, na verdade, causa a própria embriaguez. Então Paulo aqui já estava deixando bem claro referente a isso. E não se prende, na verdade,
necessariamente somente o vinho, mas todas as formas atuais que geram essa embriaguez e que faz você não ficar são e começar a cometer aquilo que o Senhor tem oposto para cada um de nós. E existe aqui diversificadas, na verdade, maneiras de se embriagar, desde as bebidas, das drogas, né? Versificada aqui da atualidade no dia de hoje, por isso que eu falo referente drogas, referente bebidas, porque é o que mais acontece nos dias de hoje, porque o que o mundo mais quer e que o próprio inimigo mais pretende é nos colocar nesse grande âmbito, nós acharmos que na verdade um pouco de bebida ali, uma droga aqui, realmente não vai fazer mal. Mas o que nos engana na verdade, porque o próprio Paulo diz aqui, não se embriagueis com vinho, mas sim nos encheis do próprio Espírito Santo do Senhor Jesus. E aqui também geram, crimes, destruições, acaba com lares, destrói ali famílias. Então tudo isso, por exemplo, pessoas que começam com um pouco de bebida, depois ele vai indo e assim, quando ele menos esperar, ele está nas drogas, ele já está vivendo uma vida a qual o Senhor não preparou para ele, porque Deus nos tornou livre. Lógico que aí você tem o seu livre arbítrio para que você escolhe qual é o lado que você quer ir. Por isso que eu disse no começo do vídeo, quem é que está te influenciando? São as pessoas boas? E a pergunta também, quem é que você está influenciando? Você é influenciador ou você acaba se deixando influenciar? Então tudo isso é muito importante para os dias de hoje. E além destas que nós acrescentamos, na verdade, são outras maneiras clássicas de embriaguez do nosso dias, ou melhor, nos dias, tais como as ideologias, contendas, religiosismo que acontece muito, Então tem muitas coisas como a heresia, carnalidade, e fofocas, contendas. Tem muitas coisas aqui que apóstolo Paulo estava nos falando, porque quando nós damos aqui o lugar para que a carne, na verdade, toma a posição do Espírito Santo, a própria certeza é que o nosso caminho será caminho de derrota aqui. 2, quero destacar também, encher-vos do Espírito Santo. Você vai entender aqui que ele tem uma tradução bem forte, que é Alan Prosteste, ou seja, que vem aqui da originalidade do grego. Ou você pode aqui falar também uma forma mais fácil, que é Alan com dois L, Plechues, que significa aqui no grego, cuja a tradução literal está escrito assim: ide, vós enchendo. Então essa tradução aqui, ela está no grego, ou seja, o sentido é progressivo e não é uma experiência única, como às vezes alguns chegam a insinuar aí, uma vez cheio do Espírito Santo será para sempre, mas não é verdade isso. Então essa própria tradução aqui no grego, que vem ide, vós enchendo, as pessoas têm isso dentro delas, achando, fala, uma pessoa que ela tem um próprio Espírito, ela nunca perderá o Espírito Santo de Deus. Isso não é bem verdade, porque quando você vira as costas para o Senhor Jesus, a certeza é que o próprio Espírito Santo de Deus, ele acaba se afastando de você. A prova disso, você vai entender lá. Lembra da passagem de Davi? Davi ali, ele foi no lugar da verdade do rei Saul,
porque o próprio Espírito do Senhor Jesus se afastou do rei Saul. E nesse período ali, né, o próprio Davi precisou tocar uma harpa para que o espírito imundo que entrou dentro do rei Saul, né, para que na verdade que ele fosse libertado. Então o próprio Davi ali tocou aquela harpa, dedilhava as suas harpas com uma melodia direto do Espírito Santo, e ali o Espírito Santo que habitava nele, né, acalmava o coração e a vida do rei Saul. Então nós não podemos cair nesse erro e dizer que nós não perdemos o Espírito Santo, que não é verdade. Com certeza, eu sempre digo que em Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: qualquer um que constitui ser amigo do mundo, ele se torna automaticamente inimigo de Deus. Mas eu digo aqui, não digo imundo em geral, mas eu digo a própria presença do Senhor Jesus, que quando você larga de servir a Deus e você começa a fazer as práticas que você não servia, que você não fazia anteriormente. E vamos lá, né? Isso, né, cheio do Espírito Santo, né, são semelhante a um calvinismo, né, salvífico, na verdade. Esse enchimento é progressivo, na verdade, aqui, todos os dias. Devemos manter o nosso vaso cheio, e cheio mesmo. E para isso, é necessário que nós buscamos constantemente a presença do Senhor Jesus. E vejamos aqui, na verdade, alguns exemplos disso. Primeiro, todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo 4, você entenderá isso. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo. Entenda aqui que a qual todos estavam reunidos. Então muitas vezes nós temos que tomar esse cuidado em qual lugar nós pisamos, né? E aonde nós vamos e para onde nós iremos. Então muitas vezes nós estamos ali no meio de alguma festa, de algum lugar, e nós se esquecemos, na verdade, entre aspas, que nós somos chamados para ser bênção, e nós somos chamados para influenciar e não sermos influenciador. Porque quando você está ali em determinado local, não significa que você vai andar como eles, mas o seu exemplo terá que ser a maior patente final. Porque quando alguém te oferecer no meio dessa festa, seja onde for, uma bebida ou uma droga, você permanecerá com o Espírito Santo dentro de ti, apenas com uma palavra dizendo, que é a palavra não. E isso acontece no dia a dia, e a própria humanidade, né, o próprio mundo cristão hoje não consegue enxergar e falar essas palavras, ou melhor dizendo, falar o apenas não. E Atos dos Apóstolos, lá, como eu disse, capítulo 4, versículo 31, você compreenderá essas palavras. E o mesmo apóstolo foram novamente cheios. E assim é a vida cristã. Imbuído desta visão, apóstolo Paulo, ele referenda, na verdade, ide vós enchendo, como eu disse lá em cima, lá, essa palavra aqui em grego. Primeiro aqui, falando Salmos, né? Se você entender aqui em Salmos, você vai ver que é uma grande poesias, né? Você consegue ali, não é, digo a palavra manipular, mas fazer que a pessoa seja influenciador não de você, mas apenas influenciador direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então quando você pega a Bíblia Sagrada aqui, usando os Salmos, né, na verdade, e depois vem os hinos, os cânticos espirituais, né, dando sempre graça a tudo a Deus, quando falamos e trazemos ali a honra, a glória para o Senhor Jesus, você se torna automaticamente influenciador
para que a pessoa possa servir a Deus ali com toda a fidelidade. Por isso existem salmos, existem hinos, existem os cantos espirituais, como diz, né? E não podemos esquecer de sempre agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito em vossas vidas. Porque quando você agradece a Deus, com certeza você alegra o Espírito Santo, né? E por isso que sujeitai-vos uns aos outros, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Só que aqui, ser cheio do Espírito Santo é ter a extensão de Deus dentro de ti. Então isso é muito importante, porque quando você tem o Espírito Santo, a extensão ela é enorme dentro de você. Então é algo sobrenatural acontecendo sobre a tua vida. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ama o pecador. Portanto, ela evangeliza. Depois você lê em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, você vai entender aqui a importância de evangelizar o seu próximo, de falar do amor de Deus. Porque o homem cheio do Espírito Santo, ele abomina, ele detesta o pecado, mas ele ama o pecador. Essa é a certeza. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é temente a Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 43, você vai ver ali que a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é temente a Deus. Ela é temente ao Senhor no seu dia a dia. E uma pessoa cheia do Espírito Santo é sempre envolvente nas orações. Ela sempre está orando, está sempre falando com Deus, está sempre buscando a presença de Deus. Né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, você anota aí, vai ler depois, né? Como é ter essa envolvência com Deus? Como é se envolver com Deus, né? Por intermédio da oração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, você vai entender essas palavras. Porque a importância de quando você se envolve com Deus, a certeza é que o Espírito Santo de Deus te abraça com alegria. Louvado seja Deus. E uma pessoa cheia do Espírito Santo sempre tem um bom testemunho. Então todos vão olhar para ela e vão ver o testemunho dela. Vão ver que ela é é uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma criança, uma jovem, um adolescente. Então, sempre uma pessoa cheia do Espírito Santo, todo mundo vai olhar e ver que ele ou ela, seja quem for, é um grande, ou melhor, uma grande pessoa, é um grande servo do Senhor Jesus. E há testemunho ali que edifica e que glorifica o nome do Senhor Jesus. E a prova disso, Mateus capítulo 5, versículo 16, você vai entender a importância do bom testemunho no seu dia a dia. E uma pessoa também cheia do Espírito Santo, ela sempre tem interesse salvífico, entendeu? Pelo outro. Para que você compreenda aqui essa palavra salvífico, um pelo outro, significa que salva, o que oferece salvação. Então aqui, o homem que sempre fala do amor de Deus, que leva os princípios e a legalidade. Então esse salvífico aqui, né, significa o que salva, e o que oferece a salvação. O que salva? Quem salva, na verdade? Só Deus tem o poder de salvar. Mas quem oferece a salvação para a vida daquela pessoa, do seu próximo, pelo outro que está precisando? Então tudo isso tem que ser analisado e compreender aqui, na verdade, a importância de você pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo aqui. Lógico aqui que é um texto muito grande, né? Tem muitas coisas aqui que podemos se destacar, na verdade, para você compreender aí a importância do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ama a obra missionária. Então, a obra missionária, ela está em todos os âmbitos da nossa vida, do nosso cotidiano. A prova disso, Mateus 28, versículo 18 ao versículo 19,
Se você ler aí, você vai compreender a grande importância de tudo isso sobre as vossas vidas. Quer ver? Quando você tem a obra missionária dentro de você, a alegria, a certeza é que aquelas pessoas que estão ouvindo a voz do Senhor Jesus, elas serão salvas pelo intermédio da própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma vida de santificação crescente. E isso é em Hebreus 12, né? Em Hebreus 12, versículo 14. Anote aí para que você possa ler depois e entender que aquele que é cheio do Espírito Santo, ele intercede, aliás, ele vive em santificação constantemente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo também, ela intercede pela salvação dos outros, ou seja, ele ora pela sua esposa que às vezes não é salva, o seu marido que às vezes não é salvo, os seus primos, a sua família, os seus amigos. Ele sempre está buscando, né, constantemente ali, em oração, levando em oração ali, para que o nome dessas pessoas chegue até a Deus, para que eles possam ali ser salvos e também ter a mesma alegria que você tem. Aleluia. Então, aqui, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está cheia de fruto. Ela dá fruto a cada dia. Então, você verá mudança na vida da pessoa, né? Espiritual, conjugal, material, financeiro. E isso é baseado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Que uma pessoa cheia do Espírito Santo, a certeza é que haverá frutos ali, frutos na vida dela, que as pessoas irão ver que elas são pessoas diferentes, né? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma palavra de Deus para os outros, ela sempre terá uma palavra de Deus de conforto e de alegria. Louvado seja Deus. Então aqui também você vai compreender que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela gera libertação para os outros. Por isso que eu posso destacar aqui que enchei-vos do Espírito Santo para que os outros sejam livres. E aqui você entende que quando você é cheio do Espírito Santo, você gera libertação para os outros. Isso baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo de números 8, versículos 5 ao 13. Você entenderá ali do evangelho ali de Samaria, né? Jesus, na verdade, segue a Jesus. Ali possui experiências com Cristo. A pronúncia da palavra ali ungida, né? Tem sempre algo novo a dizer da sua caminhada com Cristo. Vive munido de literaturas evangélicas. Bem, conhece programas ali de televisões para poder influenciar a pessoa, para poder falar para ela, na verdade, que existe ali uma salvação, existe ali solução para os teus problemas. E hoje tem muitas formas de você poder falar do amor de Deus para aquelas pessoas que estão passando por grandes dificuldades. Só que uma pergunta que eu faço aqui para você: o que seria do Brasil ou do mundo se não existisse o Espírito Santo? Ou seja, a única preocupação dos cristãos, se fosse apenas evangelizar, discipular, ganhar almas para o Senhor Jesus. Mas o que seria do Brasil e do mundo se nós nos preocuparmos em ganhar almas para o reino do Senhor Jesus? Eu costumo dizer que a nossa intenção sempre foi saquear o inferno e povoar o céu, ou seja, tirar o povo das trevas e levar eles para o reino do Senhor Jesus. E a pergunta é: a única preocupação dos cristãos, se fosse para evangelizar e discipular, a preocupação permanente do cristão fosse interceder e agir a salvação para os perdidos, aqueles que estão perdidos, né? Ou seja, se a maioria das vezes nós pegássemos ali a obra missionária e levasse a sério, né? Ganhasse ali almas e mais almas
para o Senhor Jesus Cristo. Então, você entende aqui mais uma vez a importância da obra missionária. E a conclusão aqui de tudo isso é: se nós agíssemos assim, com certeza seria diferente. Estaríamos ali obedecendo o objetivo estabelecido por Jesus de referir-se ao batismo com o Espírito Santo. Entenda que não vos pertence a saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei em virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunho, tanto em Jerusalém, como em Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Entenda aqui que Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e versículo 7 ao versículo 8, nos deixa bem explícito aqui a importância, Porque nós não devemos ficar só estacionados onde estamos, ou dentro da igreja, seja onde for, mas temos que ir não só à Judéia, mas também em Samaria também, mas até os confins da terra, ou seja, ide por todo mundo falando do Senhor Jesus. E enchei-vos do Espírito Santo para que outros sejam livres ali, para que eles precisam ser livres. E o apóstolo Paulo declarou isso: já estou crucificado em Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora, ou seja, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé de Filho de Deus do Altíssimo. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé no Senhor Jesus Cristo. Porque você vai entender que a qual Ele me amou, a qual Deus me amou e te amou também, e entregou a si mesmo por mim e por você. E a maior prova de amor foi o que Jesus fez por nós na cruz. Em Gálatas 2, versículo 20. E essa declaração do que vive cheio do Espírito Santo e vive para servir a Deus com todas as suas forças, que venha a se cumprir a missão e a vocação sobre as vossas vidas. Mas que você possa compreender primeiramente o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Amém? Fique com essa palavra aí, que você possa ter entendido e compreendido tudo isso para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Mas lembre-se sempre, busque a presença do Pai, busque a presença do Filho, mas busque também o Espírito Santo de Deus sobre as vossas vidas, porque a tua vida vai mudar e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Mais uma vez eu quero te convidar para inscrever no canal, para deixar o teu like, para ativar o sininho aí para receber as notificações todas as vezes que eu postar vídeos novos. E quero agradecer mais uma vez a você que tem tido paciência para para assistir os vídeos e me ouvir aí na sua casa, no seu lar. Ok? Que Deus lhe abençoe grandemente a sua vida. Ei, não pare, porque Deus vai te dar a vitória. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.